noite. Está no ar o programa Horizonte Debate. Vocação religiosa, chamado de Deus ou escolha pessoal. Seguir o Mestre Jesus na pessoa dos mais necessitados. Uma profissão como as outras ou uma missão de amor. O Seminário Arquidiocesano de Belo Horizonte está completando 90 anos. E no programa de hoje vamos conversar sobre fé e vocação, a história do seminário e os desafios desta missão. Então não saia daí, nosso programa está só começando. Participam conosco hoje o seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte, Mateus Lopes, a coordenadora da Dimensão Humano-Afetiva do Seminário Arquidiocesano, Coração Eucarístico de Jesus, Ana Lúcia Marsola, e o reitor do Seminário Arquidiocesano, Padre Nivaldo dos Santos Ferreira. Claro, você, como sempre, é nosso convidado a participar deste debate. Hoje estamos falando sobre fé e vocação. Mande e-mail para nós, horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para o telefone 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao nosso programa. Boa noite. Boa noite. Para início de conversa, vamos ver um VT do ex-reitor do Seminário Arquidiocesano, Dom Alberto Taveira. Sigamos juntos. 90 anos de história. Alguns dos reitores estão aqui vivos, né? Da minha reitoria para cá, todos estão aqui vivos. Então, nós testemunhamos aquilo que o Seminário de Belo Horizonte fez. Ele formou sacerdotes e bispos, só aqueles que eu me lembro, Dom Aloísio, que hoje é bispo de Teófilo Otoni, foi aluno do nosso seminário, Dom Sebastião Roque, Dom Arnaldo de Aparecido, foi aluno do nosso seminário, Dom Geraldo Maria de Moraes Penido, e daí por diante uma série de outros bispos que foram formados. Significa que o Seminário de Belo Horizonte contribuiu para a formação de uma porção também do episcopado. Do Antônio Carlos Mesquita, me lembro agora, e daí por diante outros cujos nomes não me vêm à tona agora. Contribuiu para formar bispos para o Brasil. Algo que eu experimentei é que o seminário acolhia alunos de várias dioceses, do estado de Minas, de São Paulo, do Paraná, do Nordeste do Brasil. Então foi um seminário referencial para o Brasil durante muito tempo. Outra coisa é que a Arquidiocese de Belo Horizonte nunca interrompeu a formação dos seus sacerdotes. Nesse sentido, ela também foi um exemplo muito significativo para a Igreja no Brasil. E, é claro, pela qualidade do seu ensino, a formação dos seus seminaristas e futuros sacerdotes, o seminário sempre primou. Depois, uma coisa interessante, o clero de Belo Horizonte sempre teve uma fama de ser um clero bem preparado, com uma perspectiva assim também crítica no sentido positivo, de inteligência, de seriedade. Portanto, isso fez com que nós nos tornássemos uma referência para o Brasil inteiro. Eu acho que o seminário ele teve e tem ainda essa grande importância. É uma grande importância que todas as dioceses trabalhem para que as crianças, jovens e adolescentes descubram a sua vocação, a sua participação, o seu lugar na igreja. É fundamental este trabalho. E nós todos os bispos estamos colocando em prática aquilo que o documento de Aparecida pediu, a fim de que todos encontrem o seu lugar na igreja. Porque a vocação pode ser do sacerdócio, do matrimônio, da vida religiosa, da vida missionária. Então nós estamos empenhados em trabalhar nessa direção. Pois bem, então o Dom Alberto está apresentando aí para a gente um pouco da história do seminário, a importância do seminário arquidiocesano, sobretudo na formação de grandes líderes religiosos da igreja de todo o Brasil. Aliás, né, Padre Nivaldo, seminário significa sementeira, né? Exato. É ali que se cultiva a vocação. Então, para início de conversa, como poderíamos definir o que é vocação? Para mim, esta palavra me faz pensar em provocação. É aquela inquietação que uma pessoa sente
para diagnosticar uma espécie de estrada, de caminho que deve seguir, o norte. Vocação nós conhecemos como sendo uma palavra que quer dizer chamado. Alguém nos chama, alguém nos provoca, alguém nos inquieta, não é? E quando falamos de vocação, vem à tona, evidentemente, a palavra vocação a uma vida religiosa, mas não é só para a vida religiosa que uma pessoa sente inquietada a buscar ou a tentar buscar encontrar a sua vocação. Eu poderia dizer que vocação, qualquer vocação que seja, é um dom e uma conquista ao mesmo tempo? Eu penso exatamente assim. É um dom porque nós recebemos de graça esta inquietação, mas ela seria incompleta, essa graça grande ou este dom, se não houvesse uma movimentação interior, pessoal, de busca. Por isso, o homem vocacionado é um homem buscador. Correto. E é isso que o Mateus está buscando, né? É vocacionado, está chegando aí já pertinho do ministério sacerdotal. Como que é essa preparação, Mateus? Sobretudo para se configurar ao Cristo sacerdote pastor. Bom, no nosso seminário, nós somos seminaristas diocesanos, no seminário diocesano. Essa nossa formação, ela dura em torno de 8 anos, em média. Tem outros seminaristas que fazem outro caminho, outro processo diferente desse que é o comum. E neste processo de duração de 8 anos, nós fazemos então a primeira etapa de formação. Primeiro ano de propedêutico, é um ano mais de conhecimento do seminário, da realidade do seminário. Depois 3 anos de filosofia, onde nós aí recebemos essa base filosófica para receber e perceber as coisas que a sociedade... Só um minutinho, Mateus. Mateus foi meu aluno, muito estudioso, atento, responsável. Continua assim ainda hoje? Continua. Então, se Deus quiser, vai ser um bom padre. Obrigado. Então, como eu dizia, nós recebemos essa base filosófica que nos ajuda a perceber essas nuances que estão na sociedade, mas a perceber de forma crítica, né, mantendo esse espírito evangélico diante dessa complexidade que a sociedade hoje, sem perder o rumo, sem perder o foco da evangelização. Depois também nós passamos por uma etapa da teologia, que são 4 anos, onde nós recebemos essa base teológica para nós verificarmos, estudarmos aquilo que é fundamental da nossa fé, o mistério da nossa fé, a fé que nós professamos. Dentro do seminário também, essa é uma das dimensões, a dimensão intelectual, mas nós temos a dimensão humano-afetiva, cuja a Ana Lúcia é a nossa orientadora, coordenadora. Depois nós temos a dimensão espiritual. Então, isso que está dizendo é importante, né? Sobretudo para os nossos telespectadores. Então, no seminário se trabalha a dimensão humano-afetiva, a dimensão espiritual, a dimensão intelectual e a dimensão... comunitária, tá. A dimensão Comunitária e a pastoral. 5 Ok. dimensões. Tá, correto. Depois nós voltamos a essas dimensões. Quero ouvir a Ana Lúcia, ainda nesse bloco, perguntando o seguinte: qual que é a relação fé e vocação religiosa? Quer dizer, essa pergunta, para mim, ela é motivada por um fato que me aconteceu há muitos anos atrás. Né? Trabalhando filosofia contemporânea, explicava o pensamento de um determinado autor que dizia: o homem é aquilo que ele faz, é aquilo que ele escolhe, Jean-Paul Sartre, aquilo que ele constrói. E o menino entrou em crise. Eu pensava que Deus tivesse me chamado. E agora eu estou descobrindo que tudo isso eu é que fiz, eu é que busquei. Né? Então, qual que é a relação fé e vocação religiosa? Eu acho que a fé está ligada a todas as vocações, especialmente a vocação religiosa. No sentido de que a crença fortalece a pessoa, esse anseio que a gente tem do transcendente, né? Essa ligação forte que todas as pessoas têm, independente do manejo dessa crença. Eu acho que ela ajuda e determina e fortalece mesmo a pessoa. Eu acho que vai... Agora, no caso da vocação religiosa, não se elimina, por exemplo, a história humana, as características humanas, verdade? Pelo contrário, né? Eu acho, a gente tende a dizer como é a vocação religiosa, como se fosse, você falou aí, de uma coisa completamente transcendente, mística, né? Ela pode até construir esse misticismo, mas constrói a partir da pessoa, e eu entendo assim, o chamado que vem de Deus para cada pessoa
pode acontecer para a vida religiosa ou para outras atividades. A gente tem muitas maneiras de servir a Deus, né? Correto. Mas eu acho que é a pessoa com as características dela, com a história, né? E eu aprendi no trabalho com o seminário que a gente não pode ter qualquer tipo de preconceito em relação à maneira como as pessoas chegam, por que essas pessoas vêm. Na maioria das vezes, elas vêm por identificação, que eu acho que é um caminho muito bonito, né? O testemunho que um outro padre dá. Mas muitas vezes ela vem por outras razões também. E a gente aprende trabalhando que a gente tem que olhar com muita suavidade para essas razões, né? E deixar o processo acontecer. Ou seja, é um processo que inclui o eu, a objetividade da vida comunitária. E a subjetividade. Correto, sem sombra de dúvida, mas nós voltamos a falar nisso. Tá. Antes de ir para o intervalo, queria lembrar mais uma vez a campanha Faço Parte. Fazer parte é dar testemunho de comunhão. É nosso dever de fidelidade para com a Mãe Igreja. Ajude a Arquidiocese de Belo Horizonte a construir o sonho do povo. A Casa do Povo de Deus, a Catedral Cristo Rei. Faça parte você também. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Enquanto isso, aproveite para participar conosco pelas redes sociais. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje falando sobre os 90 anos do Seminário Arquidiocesano. Mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Melhor se você ligar, 3209-0115. Padre Nivaldo, vamos conversar um pouquinho nesse bloco sobre aquelas dimensões a que se referia o Mateus. Primeira delas, dimensão intelectual. Dom Alberto Taveira dizia que o Seminário de Belo Horizonte preparou grandes líderes, muitos bispos para a Igreja do Brasil. E também, certamente, formou muitos profissionais que depois saíram do seminário e que hoje estão atuando na sociedade. Como que se dá a formação intelectual dos seminaristas hoje? Então, esse caminho é o chamado caminho do trabalho acadêmico. É um caminho muito bonito. O seminarista, o jovem, como qualquer outro jovem, é chamado a se preparar intelectualmente. Então, quando chega ao seminário, é convidado a se ingressar na universidade para esses dois cursos que são fundamentais para o exercício da missão evangelizadora. A base filosófica, portanto, uma graduação em filosofia, e a base teológica, portanto, uma graduação em teologia. Agora, o seminarista estuda muito, Mateus? Bastante. É verdade? Bastante. Gostam de estudar, de pesquisar? Olha que os Eu desafios gosto. para ser padre são enormes, hein? Ok, vamos passar para outra dimensão, a dimensão humano-afetiva. O senhor terminou, Padre Nivaldo? Perdão. Eu gostaria de dizer, tá bom, pode dizer. Não sei se é oportuno, mas eu creio que a dimensão espiritual é a dimensão que deve vir em primeiro lugar na formação para a vida presbiteral. Ela deve presidir as outras dimensões. Nós não é? vamos falar dela também. E aí a gente volta a falar dela. Volta. Ok. Tá bom. A intelectual, ok, filosofia, teologia, vocês estudam, tem tempo, etc. Segunda dimensão, humano-afetiva. Como que se dá esse trabalho, professora Ana Lúcia? Esse trabalho é um grande desafio, né? Porque, como o Nivaldo falou, eles têm uma longa formação, uma densa formação de teologia, de filosofia, e muitas vezes a parte humana ficava esquecida. Mas já tem um bom tempo que a gente tem trabalhado no seminário. Então, existe um programa para cada etapa da formação, no propedêutico, na filosofia. E na teologia, eu trabalho com eles, especialmente fazendo uma escuta de todas as experiências que eles têm, na pastoral, na vida comunitária. Isso é então, muito bonito dizer, assim, né? Porque, ou seja, há o acompanhamento de um profissional da área. E o acompanhamento da psicologia é uma coisa, o acompanhamento da dimensão espiritual é outra, ou seja, são campos hermenêuticos distintos, são áreas distintas, né? Uma coisa que eu gostaria de dizer é que, na verdade, o trabalho não é um trabalho de psicoterapia de grupo, é um trabalho que até é terapêutico, né? Mas a minha função é sensibilizar cada seminarista para a importância de cuidar de si mesmo. E quando algum deles reivindica esse
esse cuidado, eu encaminho para Um outro profissionais da profissional. minha confiança. Ah, ok, então certamente, Ana, a sua presença como profissional qualificada que é, presença materna, feminina, olha, eu acho que enriquece muito a formação, né, Padre Nivaldo? Resta dúvida. Eu posso dizer que eu sou muito feliz lá. Ai, que coisa Né? boa. Ou seja, a nossa vida é essa interdependência permanente, né? Nós aprendemos sempre uns com os outros e somos com os outros. Mateus, a dimensão comunitária e pastoral, como que isso é trabalhado no seminário? A dimensão comunitária ela parte da nossa vivência mesmo no seminário, com os outros colegas, na ajuda mútua de cada um, também nas dificuldades, nas alegrias, a gente partilha e com isso a gente vai crescendo humanamente, né? Faz parte da vida comunitária esse crescer humanamente, esse enfrentar os nossos limites, os limites do outro, né? Esse respeito. E na dimensão pastoral, essa dimensão ela nos ajuda a estar inserido no meio do povo de Deus, cada um na sua realidade. Nós somos enviados em missão durante todo o processo às paróquias, às diversas paróquias da arquidiocese, e lá os padres nos ajudam, nos acompanhando na pastoral com algum trabalho, com alguma pastoral, algum acompanhamento, onde nós podemos celebrar a palavra de Deus junto com o povo, dar algumas formações, orientar em algumas coisas, e nós vamos aprendendo também, na observância do próprio padre, com a ajuda do povo, a sermos pastores, né, nesse processo de formação. Então, o Padre Nivaldo tinha usado uma palavra que me agradou muito, é fazer o caminho, né, Padre Nivaldo? Fazer o caminho. Tá certo. E isso que você disse, vamos dizer assim, tem o caminho comunitário, um aprende com o outro, tem os desafios também de se conhecerem muito, né? Porque a comunidade é pequena. Vocês aprendem a conhecer os valores uns dos outros, mas também os pequenos defeitos cotidianos, né? E ali seguramente é um lugar onde se formam, por exemplo, grandes amizades que vão nos acompanhar pela vida fora. Padre Nivaldo, voltando à dimensão espiritual, pode falar um pouquinho como que ela é trabalhada no seminário? Então, eu reclamei esta primazia da dimensão espiritual porque, na verdade, eu penso que a saúde da formação está exatamente nesta dimensão espiritual que nos humaniza. Quem nos humaniza é Deus, porque Deus é aquele que entra na nossa realidade de uma forma tão respeitosa a ponto de nos transformar de forma tão delicada nas pessoas lindas que nós fomos feitos, né? Como filhos e filhas amados de Deus. Por isso a dimensão espiritual, ela tem essa primazia, porque ela cuida exatamente das questões da saúde espiritual, ou seja, do equilíbrio, da harmonia, do coração, dos afetos, das capacidades e das habilidades que nós podemos desenvolver, fazer florescer para os relacionamentos. E isso tudo carece de muita saúde. Então, a dimensão espiritual é cuidada no seminário, em primeiro lugar, com a vida de oração, seja, em primeiro lugar, a Eucaristia diária, depois a vida de oração comunitária, das orações das horas. Nós insistimos na importância da vida pessoal de oração, de meditação, de escuta da palavra de Deus. É o conteúdo mesmo da nossa realidade de fé que nos sustenta e nos fortalece. E a todo seminarista é indicado o acompanhamento do diretor espiritual. Aquele ouvido que escuta o coração do formando para que ele se forme segundo o coração de Cristo. Segundo isso tudo que o senhor falou, eu poderia dizer que a espiritualidade é um modo de descobrir o sentido de todas as outras dimensões da nossa vida? Eu penso que a espiritualidade é esta maneira de nós estabelecermos uma real, sincera e fecunda amizade com Deus, né? Então não resta dúvida que, se não perpassar por todas as dimensões, a dimensão espiritual, eu creio que uma outra dimensão deverá ser claudicante, vamos dizer seguramente. assim. Ok, vamos voltar com a Ana Lúcia agora. Vocação é uma aptidão, é influência? Como que se dá psicologicamente? Que fatores interferem? Muitos. Isso. Né? Muitos fatores. Influências várias, né? Eu acho que eu cheguei a começar a dizer que da importância das identificações, né? Que acontecem principalmente na adolescência. Então, consolidadas essas identificações, a pessoa fica instigada, que a gente chama de chamado, né? A percorrer um determinado trajeto ou um caminho. Mas é muito interessante que tanto há motivos de
de crescimento, de desenvolvimento, mas também há motivos de busca de abrigo, de segurança, né? De referência, porque a igreja é uma referência muito importante nesse mundo tão disperso, tão despedaçado, não é? A igreja representa um conjunto de valores que dignifica, que dá segurança. Um reservatório simbólico. Um reservatório simbólico da maior importância, não é? Então, eu acho que é um caminho muito interessante que eles fazem, mesmo que não sejam padres, eles ganham muito com essa formação. Humanamente aprendem muito, né? Muito. O Nivaldo estava falando da espiritualidade, né? De uma certa forma, existe uma harmonia no nosso trabalho, uma sintonia, porque é muito difícil você encontrar a espiritualidade se você não considera a sua humanidade, né? Eu falo que assim, a gente encontra o divino no humano, né? Então, esse intercâmbio entre a área espiritual e a área afetiva é muito significativo. Ok, muito bonito. Mateus, agora e a sua história? Como você descobriu a sua vocação? Como que foi o desejo de ir para o seminário e seguir a Jesus Cristo ali de pertinho? Bom, a minha família é muito católica, então eu tive uma formação católica bem sólida. E eu senti vontade de ser padre aos 9 anos de idade, na primeira comunhão. Tinha um padre na minha paróquia na época que ele fez uma celebração muito bonita, muito orante, eu gostei. Mas depois, com a adolescência, esse desejo passou por um período, mas na adolescência retornei, entrei no grupo de jovens. E com este grupo eu conheci novas comunidades. E dentro desse encontro com as novas comunidades, vendo o exemplo de alguns missionários, esse desejo brotou de novo, né? E então eu comecei a procurar fazer um discernimento vocacional e tive uma experiência de pastoral aqui em Belo Horizonte, com o pessoal da Toca de Assis. Eu fui fazer um dia de encontro pastoral com eles e, chegando numa praça, nós fizemos um trabalho de cortar o cabelo dos irmãos de rua, aquela coisa toda, unha. E uma senhora, que eu cortei as unhas, ela me abriu um sorriso tão bonito, foi tão iluminada, que eu falei assim, eu quero dar a minha vida para esse povo, né, para as pessoas. E aí, então, procurei mais e acabei encontrando um movimento, também uma nova comunidade chamada Aliança de Misericórdia de São Paulo. Fui para lá, fiz um trabalho missionário de 3 anos, muito bom, com a acolhida do povo de rua, tudo direitinho. E depois regressei para o seminário na Arquidiocese de Belo Horizonte. E está pertinho Estou do aqui sacerdócio. pertinho do sacerdócio. Ok, nós continuaremos daqui a pouquinho. Bom, voltamos já, logo após o intervalo. Aproveite para participar conosco. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115 ou pelo facebook.com/Horizonte Debate TV. Voltamos até daqui a pouco. Vocação sacerdotal. Este é o tema do programa de hoje. Conhece alguém que deseja se tornar padre? Então participe, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou pelo telefone 3209-0115. Participam conosco hoje o seminarista da Arquidiocese de Belo Horizonte, Mateus Lopes, a coordenadora da Dimensão Humano-Afetiva do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, Ana Lúcia Marsola, e o reitor do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus, Padre Nivaldo dos Santos Ferreira, a quem eu faço a seguinte pergunta. Quais são os principais desafios para a vida religiosa hoje, a vida do padre hoje? Na minha percepção, o primeiro grande desafio é exatamente o da liberdade. É preciso crescer na consciência da liberdade cristã, que identifica quem obedecer, né? Então, se é possível a uma pessoa hoje dizer, eu quero ser um servidor como ministro ordenado, em primeiro lugar, essa pessoa deve ser capaz de identificar quem a chama para isso e obedecer a esse chamado. Esse é o primeiro grande desafio, na minha percepção. Correto. Algum comentário, Ana? Eu acho que eu gostaria. Ela olhou assim como uma mulher que pensa em profundidade. Por favor. Nossa, a minha responsabilidade. Eu fico pensando que isso que você fala da obediência, né? E da fidelidade,
é uma questão de coerência interna, né? Muitas vezes a gente fica pensando que a fidelidade, a gente deve a fidelidade ao outro, mas a fidelidade é aquilo que faz sentido na sua vida, né? É a questão da coerência, de você falar o que você faz. Então, nesse sentido, fica fácil obedecer, né? Aliás, quando nós somos fiéis aqui dentro, nós estamos inteiros. Exato. Se eu quebro esse laço de fidelidade, de obediência, de escuta, eu gero vazio dentro de mim. Né? Então, essa sua fala é muito interessante e é pouco escutada num mundo cheio de individualismo, Padre Nivaldo. Exato, exato. Porque nós estamos embalados neste carrossel de individualismos, de relativismos, né? E a dimensão mais corporativa da nossa vida, digamos assim, no mundo, parece estar sendo deixada um pouco de lado, né? E o que torna realmente uma pessoa constituída é a sua capacidade de pertença e a quem nós pertencemos, né? Tá certo. Agora, o senhor frisou o lado positivo de uma construção espiritual, de pertença à comunidade autêntica, à igreja, de seguimento do caminho. E o mundo contemporâneo traz desafios, eu acho que homéricos para a nossa vocação. Eu acho que aquilo que se chama tentação, né? As tentações, os convites, a publicidade, são desafios muito grandes. Para o mundo hoje é feliz quem tem dinheiro, quem tem muito prazer. Exato. Estamos, acima de tudo, fragmentados, pulverizados. E as demandas, elas são suscitadas mediante também as possibilidades inúmeras de satisfação destas, vamos dizer assim, propostas de realização dos desejos, né? Dos nossos desejos, os desejos mais valiosos, mais preciosos e aqueles desejos mais provisórios. Correto. Ana, agora uma coisa, às vezes o seminarista ingressa na casa de formação e fica ali algum tempo. É importante que ele faça o discernimento e, se for o caso, saia o quanto antes. Eu não sei nem se é o quanto antes, mas eu acho que o bonito do seminário é exatamente que é um processo, um tempo de discernimento. Tá. E quando ele resolve que ele precisa de fazer outras experiências fora do seminário, eu acho que isso é muito bem-vindo. Se por acaso ele quiser voltar, ele vai voltar de uma outra maneira. Mas eu acho que quando as pessoas vão muito jovens, elas carecem, às vezes, de experiências de trabalho, experiências afetivas, né? E, então, se elas fazem esse movimento de sair, eu acho muito saudável. Pois é, voltemos à ideia do caminho que falou o Padre Nivaldo. Porque o caminho, vamos dizer, é uma experiência pessoal, um engajamento pessoal. Às vezes eu distingo caminho de estrada. Estrada todo mundo passa pela mesma, ela é objetiva. Agora o caminho é uma experiência única. Irrepetível. Então, nesse sentido, não há uma idade exata para ser padre. Claro que tem o direito canônico, né, Padre Nivaldo? Um mínimo, né? Tá certo. Tem um mínimo e tem um máximo também? Não, o máximo acho que não é tão contemplado, né? Mas um mínimo, sim, de pelo menos acima de 25, 26 anos, né? Ok, pode falar? Pode falar? Claro, você é convidada. Não, é porque a palavra provisório me chamou a atenção, né? Eu acho que nós estamos vivendo o mundo do provisório, né? Como oferta de produtos e de conforto, assim, muito exacerbada, que tem nos levado a substituir o que a gente tem pelo que a gente não tem. Estava falando disso hoje. Né? E esse trato nosso com as coisas é transferido imediatamente pelas pessoas. Também, pelo trato com as pessoas. Né? Então, a pessoa me decepciona, eu jogo ela fora e vou buscar um outro amigo. Descartável, né? Então, essa busca pela igreja também, eu acho que é a busca também do permanente. Né, das coisas que estão... De uma morada espiritual. De uma morada, de uma estrutura mais bem concebida. Né? Ok, nós temos aqui a participação de várias pessoas. O primeiro deles é o Gilson José. Ele diz, tema corajoso, tema complicado nos dias de hoje. Individualismo, intimismo, vida virtual, tecnologia, mercado. Qual é a lógica da fé a ser trabalhada na missão, Padre Nivaldo? É a lógica da luz, que clareia a percepção do coração. Esta é a lógica da fé. Portanto, é preciso deixar-se iluminar por Deus para fazer
crescer e clarear a luminosidade da fé. Olhando a realidade com os olhos da fé, se pode realizar um trabalho missionário muito fecundo. Quer dizer, a obra de um outro. Nós somos só servidores desta obra, trabalhadores, instrumentos, né? E para que este instrumento seja adequado, quer dizer, cada um de nós, é preciso, então, receber uma luminosidade outra, a luminosidade de Deus. Quer dizer, devemos nos tornar sensíveis, dóceis. Voltamos à primeira questão que eu colocava aqui hoje, a relação fé e vocação. Né? Ou seja, isso que o senhor diz é muito bonito, né? A fé não é teoria, mas é vivência, é o engajamento, é o caminho, né? Ok, Gilson, obrigado pela participação, fraterno abraço. A Gorete Paiva, ela diz assim: entre os que criticam a radicalidade da Igreja Católica, fico com a reflexão de que a fé é um dom e a vocação é um chamado. Ambos dependem da resposta, da adesão, do compromisso e do testemunho. Atitudes que dependem da liberdade. Mateus, quase padre, comente, por favor. Eu acredito que ela comentou certo. Essa adesão a gente tem na gratuidade, essa resposta. Deus chama, nós respondemos a gratuidade do nosso ser. E eu me lembro, então, que nós temos na Igreja Católica, no cristianismo, Cristo como protótipo de todo homem, de ser humano pleno. Então, quando nós olhamos para Cristo, que é esse protótipo, é dele que nós recebemos essa vida nova, essa vida na graça, nós então, olhando este mistério do Cristo, nós somos iluminados no nosso próprio mistério humano. E isso faz com que cada vez mais a gente vai tendo essa adesão a este mistério de fé, que não é algo assim, simplesmente miraculoso, fantasioso, mas é algo concreto na vida da gente, algo experiencial. Né? Nós vamos fazendo essa experiência com o amor de Deus, e essa experiência de amor de Deus, de receber dele este amor, não só nos momentos de alegria, mas nos momentos de dificuldades, faz com que a gente vai se tornando, à luz do seu mistério, seres humanos melhores. E quando a gente percebe na nossa vida que este Cristo que se encarna, que se faz homem também, se faz história na minha vida, na vida de cada um de nós, a gente só tem o desejo de crescer mais, de buscá-lo mais. Olha, é por isso que Jesus falou no Evangelho, né? Comparando o reino de Deus como uma pérola. Quem descobriu esse tesouro, ele vende tudo e corre atrás dessa pérola, né? E onde estará o nosso tesouro, estará nosso coração também, né, Mateus? Ok, temos aqui a participação do Flávio Senra. Ele diz assim: não se esqueça da vocação dos leigos. Ela também está no bojo da relação fé e vocação. O ministério ordenado é um dos ministérios. Padre Nivaldo, comentário, resposta ao Flávio Senra. Então, Flávio, eu agradeço a sua provocação, principalmente porque estamos vivendo um tempo de igreja que se compreende como igreja toda ministerial. É claro que o ministério ordenado é um dos ministérios. E o que quer dizer ministério? Quer dizer serviço. Então, aquele que na comunidade eclesial realiza um serviço, realiza um ministério. Ora, o padre ele realiza um serviço, talvez o serviço mais exigente por ser um serviço de liderança, por ser um serviço de doação total, mas não necessariamente é o serviço mais importante. O serviço de cada um é o serviço mais importante. O serviço a Deus, da glória de Deus, da verdadeira expressão do testemunho, do amor que o homem pode oferecer a Deus, né? Eu quero agradecer ao Flávio por nos provocar a dizer do nosso lugar, né? Do lugar do ministro ordenado. É um lugar, vamos dizer assim, sentinela de serviço. É um lugar que se coloca o ser humano para o todos trabalho dos reconhecerão outros. que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O Horizonte Debate vai para um rápido intervalo e voltamos logo, logo. Aproveite para participar, ainda dá tempo. Voltamos com o Horizonte Debate, hoje conversando sobre fé e vocação. E tenho aqui a participação da Rita de Cássia. Ela diz que nos dias de hoje se torna muito difícil que as pessoas ingressem no seminário,
para serem padres. São muitas as exigências. E ela pergunta, se diminuísse essa radicalidade, haveria mais candidatos, Ana Lúcia? Eu acho que toda estrutura, toda alternativa, opção que você faz, ela implica exigências, né? Pode ser que seja muito exigente, mas eu acho que é aquilo que a gente estava falando da coerência, né? Eu acho que o padre hoje tem uma missão maravilhosa que é estar no meio do povo. E eu acho que o mais importante é a consciência de si mesmo e da realidade para que ele possa fazer bem a sua missão. Se ele tiver realizado, as exigências não pesam, porque as exigências viram oferta. Pois é, aí está o segredo da vocação. Por quê? Quando a gente diz que a pessoa tem determinada vocação, ela encontra contentamento interior de fazer aquilo ali. Ela tem alegria espiritual. Exatamente. Portanto, ela não vê como um peso, como um excesso de radicalidade, né? Então, assim, eu acho que eu queria até acrescentar que vocação tem a ver com paixão. Vocação sem paixão Tá certo. não vai Não é para frente. vocação. Pode ser uma profissão, pode ser um cargo, Qualquer mas coisa. não é vocação. Não é vocação. Ok, Rita de Cássia, obrigado pela participação. Queremos aqui mandar um abraço e agradecer a participação do Clemente Neri, Deuvanir Maurílio e Felipe Vieira. E falar agora, Padre Nivaldo, dos 90 anos do Seminário Arquidiocesano Coração Eucarístico de Jesus. Como que é a emoção de fazer parte desta história? A emoção é de fazer parte de uma história que vai sendo escrita já há 90 anos e que nos alcança. Então, olhar com reverência, nos debruçando sobre estes tantos que passaram antes de nós escrevendo essa história, que agora nos abraça, faz com que o nosso coração se torne cheio de alegria e de gratidão, porque é uma história construída como uma casa, né? Ela é construída, é uma história que nos abriga, que nos acolhe e que nos oferece uma sustentação para que agora também a nossa participação seja fecunda, porque essa história continua. Tá certo. Mateus, e você também faz parte dessa história. Para você, se lá no fundo do coração, o que significa ser ordenado no ano dos 90 anos do seminário? É uma longa história. Grandes nomes estudaram aqui, passaram por aqui. Tudo isso a serviço do Reino de Deus. Primeiramente, uma grande alegria. Eu acredito que não só minha, mas também dos outros 5 seminaristas que comigo serão ordenados no próximo dia 8 de junho, participar dessa história de seminário. Eu vejo que nós não somos meros receptores dessa história, mas nós somos alguns seminaristas que estamos fazendo parte dessa história. Isso nos chama também a responsabilidade, enquanto consciência, de participar dessa história que já doou para a Arquidiocese, formou grandes pastores, de nós sermos também pastores bons, santos, que busquem realmente, né, estar atentos ao povo de Deus, não somente na oração, mas também na acolhida, na escuta deste povo, buscando fazer o bem ao povo de Deus, o bem à igreja. Ok, muito bonito, né? Quiser eu também fazer parte dessa história. Não, na verdade também faço parte, em comunhão com toda a igreja. Ana, vocação significa, por um lado, renúncia. Olha, no mundo de hoje, essa palavra parece que não tem muito espaço. Como trabalhar o jovem para aprender que renunciar não é perder, mas renunciar é abrir um horizonte mais amplo de sentido para a vida? Essa é uma pergunta muito interessante, porque o tempo todo, quando você escolhe alguma coisa, você está perdendo, né? Então, essa renúncia, ela acontece inevitavelmente. Chego até a pensar que é importante a gente saber o que a gente precisa renunciar, mais do que qualquer coisa, para a gente não correr o risco de perder aquilo que é precioso para nós, né? Então, o que é dispensável e o que é essência na vida da gente? O que vale a pena, né? O que faz o coração bater e o olho brilhar, Pois né? olha, eu não resisto a contar um caso pessoal. Uma vez, depois que a gente pôde, os filhos puderam fazer a casa dos meus pais, eu estava lá de férias e dizia assim, nossa, meu pai, que bênção de Deus essa casa, muito boa, né? Ele olhou para mim e falou assim, ô meu filho, a outra também era boa. Nada, a outra estava muito velha. Na verdade, o que ele quis dizer? Qual foi a lição que ele me deu? A lição que ele me deu é o seguinte,
a nossa felicidade, realização, depende de muito pouca coisa. Né? Então, quando nós entendemos o sentido profundo da vocação, de renunciar ao matrimônio, de renunciar a bens materiais, de renunciar a isso, aquilo, eu acho que é um horizonte muito mais amplo que se abre para a nossa vida. Sim, Padre Nivaldo. E não sei se é tão radical falar aqui desse jeito, mas me parece que para a questão da vocação, a vida presbiteral, para o ministério ordenado, a palavra de Jesus ela é ainda mais provocativa, porque ele diz para o discípulo missionário dele, se você não renunciar a si mesmo, não é digno de mim. Pois é. Então se trata de uma renúncia muito maior, muito mais profunda, porque se trata de fazer uma escolha por ele. Então, nesse sentido, a renúncia é mais radical do que nós podemos imaginar. Né? Pois é, eu fico escutando, né, renunciar a si mesmo, né? Eu fico pensando que é renunciar ao ter, mas não é renunciar ao ser, né? Olha a minha interpretação desse trecho. Uma vez eu orientava um projeto de pesquisa do Vinícius, se você nos vê, fraterno abraço, e ele chegou à minha sala assim, Padre Márcio, professor, eu estou incomodado com isso aqui, que absurdo esse negócio aqui do Evangelho, como que eu posso renunciar a mim mesmo, deixar de ser eu mesmo? Eu virei, parei, escutei e ele desabafou. Falei, olha Vinícius, eu estou aqui trabalhando, eu renunciei a mim mesmo para ouvir você. E eu não deixei de ser o Padre Márcio, não deixei de ser o professor, mas aquilo que sou eu no exato momento, eu estou renunciando em função de escutar o outro, de acolher o outro. Eu acho que é esse o chamado de Jesus, permanentemente. Eu não perco a minha identidade, mas eu a reconstruo cada vez que eu me defronto com outra pessoa, com um diferente, que me motiva, que me provoca, etc. E se esvazia, né? E se esvazia de você para escutar o outro. Seguramente. Né? Na verdade, é um dar a vez à alteridade. Seguramente. Padre Nivaldo, vou dar a vez à alteridade. Como tem sido a pastoral vocacional aqui na Arquidiocese? Pergunta agradável e bastante, vamos dizer, oportuna, não é? Nós estamos sonhando com um caminho muito fecundo para a pastoral vocacional aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte. Queremos encontrar as pessoas, estabelecer com pequenos grupos de pessoas convivências para que esse discernimento que precisa ser feito previamente à entrada do seminário seja o mais seguro, o mais intenso possível para trazer segurança, para trazer também tranquilidade, serenidade às pessoas que querem depois, de uma forma mais intensa, vir até a convivência do seminário e verificar a possibilidade de se tornarem padres. Então, né? naturalmente, começa na paróquia, mas Começa tem uma coordenação. na paróquia. Tem uma coordenação Então, arquidiocesana. começa em primeiro lugar com contato com o próprio padre da paróquia. Depois, nós estamos articulados com os padres da formação em pequenos grupos. Então, é sempre assim, é um caminho que queremos fazer de acolhida de pessoas para fazerem pequenas experiências de convivência e depois chegar a uma decisão mais amadurecida. Agora, é desejo e é decisão do Dom Valmor a construção de uma nova sede, né, para o seminário. Como se dará isso? Quais têm sido os preparativos? Bem, já está em curso esse projeto, será uma construção muito importante para a Arquidiocese, porque vai abrigar as 3 comunidades do seminário, a comunidade de filosofia, as 2 comunidades de teologia, e a novidade é que estará incorporada à sede nova do seminário, a Casa dos Padres, já com uma certa idade, não é? Então teremos uma riqueza muito grande de pessoas novas que estão chegando para fazer o caminho e pessoas que vão trilhar um lindo caminho de vida presbiteral para uma convivência diária, espiritual, fraterna, comunitária. Uma ideia maravilhosa, né? Creio. Bom, quero ouvir o Mateus mais uma vez, rapidinho, Mateus. Ser padre significa configurar-se a Jesus Cristo, portanto, buscar a santidade. É possível ser santo no mundo de hoje? Com certeza. À medida que nós vamos fazendo, experimentando este amor de Jesus, nós buscamos nos assemelhar a Ele. Eu entendo santidade como aquilo que a igreja mesmo nos ensina, que Jesus vem ensinar cada um de nós a sermos homens e mulheres de verdade. Sendo assim, santidade nada mais é do que buscar uma vida plena
a partir da imagem e semelhança que nós somos de Deus. Então, quanto mais humano, mais nos aproximamos de Jesus, mais santos nós somos. Né? Então, a vida de santidade se dá justamente nessa busca de humanidade plena à luz de Cristo. Há um grande teólogo que diz isso, né? Jesus Cristo é humano, mas tão humano que é a plenitude do humano que ele chega a ser Deus. Né? Ok, Padre Valdo, última pergunta. O que é para o senhor, o que significa ser reitor do seminário? Um tremor nas pernas. Verdadeiramente um serviço que faço, que realizo com muita humildade, reconhecendo a importância e a responsabilidade deste serviço à igreja. É um serviço exigente, de testemunho, principalmente de testemunho de alegria de ser padre, com a consciência das limitações todas que o ser padre meu tem, mas com uma vontade muito grande de colaborar. De servir em nome da igreja, em comunhão com todos. Olha, eu quero agradecer a cada um, a jovialidade do Mateus, a feminilidade da Ana, olha, e a postura, o exemplo e o caminho do Padre Nivaldo, tá? Muitíssimo obrigado, acho que o nosso povo ganhou muito essa noite. Bom, antes de terminar o nosso programa, lembro mais uma vez a campanha Faço Parte. Faça parte você também, ajudando a Igreja de Belo Horizonte a construir a Catedral Cristo Rei. Esta obra está nas minhas, nas suas, em nossas mãos. O Horizonte Debate de hoje chegou ao fim, mas você pode acompanhar informações sobre o programa pelo site da TV Horizonte. Nosso endereço é tvhorizonte.com.br/Horizonte Debate. Outro jeito de nos acompanhar é pelas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e na próxima semana eu te espero em mais um Horizonte Debate aqui na TV Horizonte, uma emissora da Catedral, Rede de Comunicação Católica. Conto com você. Fraterno abraço.